Fala nerds, eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um NDG Podcast, um episódio especial da Terça Indie, como sempre. Hoje eu não estou com o Gouveia, estou com a Lari. E a gente está aqui hoje com a Luciana, que está participando do desenvolvimento, né, do jogo Moonglow Bay. É assim que pronuncia? Isso. Ok. Então, eu já tenho uma pergunta aqui pra ti. É, Você saiu do Brasil para ir pro Reino Unido ou você nasceu aí ou algo do gênero? Não, não, nasci e cresci em São Paulo e Campinas. Aí eu me Ok, mudei pro Canadá em 6 anos atrás e me mudei pro Reino Unido 5 anos atrás. ok. Você tem um sotaquezinho legal. Obrigada. Ah, a Lara ia perguntar alguma coisa? Não, eu só vim, né, dar as boas-vindas. Seja bem-vinda Obrigada. ao NDG. E vamos lá. Não, pode soltar aí. Então, a Lari tava com uma dúvida, a gente já vai tirar essa dúvida então. Você é a única mulher no desenvolvimento ou tem mais alguma? Não, não, a nossa equipe é super, super diversa. Tem eu, o meu parceiro Zac, que é homem, mas tem a Lena Rain, que é a compositora pro jogo. Ela fez a música de Celeste e agora trabalhando com a Nossa, gente. E sim, e tem a nossa programadora, a lead programmer, ela é Shelley Lowe. E tem a Albertine, que também faz o game design. Então a maioria é mulher. uhum, legal. E qual é a sua função dentro da empresa e no jogo? Então eu cofundei a empresa uns 2 anos atrás, mas o jogo está sendo feito há quase 4 anos agora. Que a gente Nossa, primeiro conseguiu dinheiro para fazer o jogo, e a gente começou a fazer o jogo. Aí quando a gente terminou de fazer todos os testes de todos os gameplays possíveis, aí a gente fundou a empresa. uhum, Então eu sou cofundadora e sou diretora de arte. Eu faço tudo 2D que existe no jogo que eu legal. faço. Então, você disse que quando conseguiram dinheiro para o jogo, vocês começaram a desenvolver o jogo primeiro, depois veio a empresa. Eu não sei se ele já tinha sido mostrado antes, mas eu conheci ele agora, acho que foi no ID Xbox, né? Que teve. Isso. Então, ele já tinha sido mostrado antes, talvez em crowdfunding. Não, não estava completamente em segredo. O jeito que a gente conseguiu o dinheiro para fazer o jogo é que eu e meu parceiro estavam trabalhando em outro jogo e aquele jogo ia ser publicado e ia ser financiado por uma empresa aqui da Inglaterra chamada CodeSync. Aí o Uhum. cara que tava fazendo o jogo com a gente desapareceu. Ele arranjou um emprego, desapareceu completamente, e os caras falaram: "Ah, mas Caraca, a gente quer muito trabalhar com vocês." E aí eles falaram: "Vocês têm um jogo aí que vocês querem fazer, a gente vai financiar e a gente vai publicar." Aí a gente pegou no papel mesmo, fez um design, um game design que a gente pensou que ia funcionar e fez um ou dois concept arts e mandou, e eles deu muita sorte de Uhum. funcionar assim. É Aí muito legal agora o jogo que. foi mostrado. Entendi, foi agora. Eu tô bem empolgado pra jogar. Eu quero saber muito mais sobre ele, mas eu tô bem empolgado. parece ser muito bom. Como que surgiu a ideia de vocês criarem um jogo de pesca? Então, o Zac, ele gosta de pescar. Eu não tenho paciência nenhuma pra pescar. Mas ele ama pescar, ele tinha como que era o nome? Ele tinha uma lojinha com a família dele, que ele vendia acessórios de pescaria também, vendia minhoca, essas coisas. Ele tomava conta de todas essas coisas e era no interior do Canadá que ele fazia isso com a família dele. E aí ele teve inspiração disso e eu tava. Tudo que eu queria era fazer um jogo tranquilinho, mas com uma história meio tocante. Desde que eu tivesse essas partes de fazer um jogo que tem uma aparência mais fofinha e também tem um tom mais tranquilinho, eu tava feliz. Então foi a Uhum. fusão das duas Então coisas. deu tudo certo, né? Porque a pescaria, junto com todo o projeto do jogo, tem tudo a ver. Exatamente, dá aquela.
aquele alívio de quando você chega no trabalho, em vez de ir num jogo lá e ficar todo doido, querendo matar todo mundo, você só dá uma relaxada mais. Então já vamos tirar a dúvida do que você gosta de jogar. Então, eu gosto muito de joguinhos tipo Slice of Life. Então, tem Harvest Moon, Story of Seasons, tem Stardew Valley, Animal Crossing. Eu também gosto de jogos de estratégia, tipo Civilization, Uhum. Age of Empires, gosto também. Eu amo jogos narrativos que tem uma história um pouco mais profunda, tipo Disco Elysium, Night in the Woods. Eu amo jogo indie em geral. Uhum. Tem Fate of the World, que eu gosto muito também. É uma variedade, mas é principalmente Sim. esses joguinhos de Slice of Life. Então vamos fazer, né? Aqui Sim. um desafio para ela montar um top 3 dos jogos que ela mais gosta. Nossa, sempre que eu pergunto isso, o convidado fica parado um tempão pensando. Mas assim, É a sem primeira pressão. vez na minha vida que eu tenho o top um assim, um jogo favorito que vem na minha cabeça. É a primeira vez agora que é Disco Elysium. Eu amo aquele jogo Ok. de paixão. E eu acho que os outros dois que é complicado. Deixa eu pensar. Talvez seja Harvest Moon, More Friends of Mineral Town, porque tem um espaço especial no meu coração. Esse é o do Game Boy, não é? E isso que você joga com uma menina, Ok. em vez de jogar com um menino. E. Nossa. Terceiro. Vai ter que ser Sid Meier's Civilization 6, o número 6. Que esse eu botei. Eu não consigo parar de jogar. Quando eu começo, eu nunca paro. Fica horas e horas. Essa é uma franquia que eu nunca experimentei. Eu nunca tentei jogar. Aí eu adoro. Porque eu gosto de. Eu amo estratégia, eu amo poder jogar com meu parceiro, eu amo poder sentar e ficar discutindo as coisas e fazer Uhum. turnos, em vez de ficar tudo no tempo real, que eu sou muito ansiosa, sou uma pessoa muito ansiosa, então o turno me ajuda. Entendi. Você comentou que você gosta muito de Harvest Moon. Ó, já perdoa aí a pronúncia, né? Que a gente tá aqui em outros patamares aqui. Mas em Harvest Moon, Animal Crossing, a gente pode ver então coisas parecidas no Moonglow Bay? Então, em termos de tom, é um tom bem similar, Uhum. mas não tem, como que é? Não tem a fazendinha no sentido de você vai deixar as coisas Sei. meio que existirem e automatizadas. Uhum. É um pouco mais ativo. Você tem que É porque mas quando tem você elementos planta, parecidos. você planta, rega e ela faz sozinha. No caso da pesca, você tem que ir lá pescar e você tem que. Eu acredito que deve ter algo tipo Stardew Valley, que tipo, vai subindo e você vai controlando Então, pra pescar. a gente tentou não fazer que nem o Stardew Valley, porque é o tipo. No Stardew Valley e no Story of Seasons, a mecânica me confunde muito. Então a gente queria fazer Uhum. uma coisa bem diegética, que todos os elementos estão no jogo que você tá vendo, em vez de estar num pedaço de interface. Então, se você pode ver o peixinho lá puxando você para um lado, você puxa para o outro. Você pode ver o personagem ficando cansado, ou você vê a tensão da linha ficando mais tensa e mais tensa até Entendi. arrebentar. Então, É tudo mais visual do que interface mesmo. exatamente. A gente Entendi. queria uma coisa mais integrada. E tem Bem outros diferente. joguinhos também que são mais. Eles são mais minigames que nem tipo do Stardew Valley, por exemplo, mas eles não são exatamente iguais. Tipo, É a bem parte inteira de interativo. cozinhar. É, exatamente. A parte inteira de cozinhar são esses mini joguinhos mesmo. Entendi. Então, o jogo, você comentou de narrativa, então ele tem uma história. Ele não é um. Não é roleplay, é outra palavra. Não é um sandbox. Ele é um jogo. Ele é um jogo realmente de narrativa, só que mais livre, assim. Estilo Stardew Valley mesmo, que ele tem a narrativa, mas você pode ficar lá passando seu tempo. Exatamente. Eu Entendi. só acho que é um pouquinho mais linear que o Stardew, porque tem
Tem as side quests que você pode fazer, Sei. que você vai conhecer outras pessoas da cidade, mas tem a narrativa principal que tem começo, meio e fim, e você pode continuar jogando depois do fim, mais que nem Pokémon do que Stardew. Entendi, é. Deu pra raciocinar aqui. Meio que você não é totalmente livre o tempo todo. Você sempre. Assim, você pode fazer o que você quer, porém é sempre meio que seguindo aquela direção. Exatamente, tem um objetivo final, mas você pode continuar jogando depois do objetivo aqui. A gente queria que o jogador tivesse fosse um Aham. pouco mais guiado. E você pode comentar um pouco sobre essa narrativa? Pode falar talvez uma sinopse, algo assim? Sim, sim. Então, o jogo se passa nos anos 80 na costa leste do Canadá. Costa leste, isso. E você é um, você é um pescador, uma pescadora, um pescador que perdeu o parceiro desapareceu depois de uma viagem para pescaria e você tá meio triste e sua filha vem e dá um chute na sua bunda e fala, vai, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa, não fica comendo esse monte de miojo, vai explorar, vai completar esse jornal não, esse diário que o seu parceiro deu pra você Criar uma depois, antes de jornada nova na desaparecer. vida, né? Depois da perda. Exatamente. E daí vai ter essa jornada de. O jogador tá curioso com o que aconteceu com o parceiro, então tá uma investigação naquele sentido, mas também tem um lado de descobrir as histórias das pessoas da cidade, e fazer amizade com essas pessoas. E evoluir a cidade junto com você. Entendi. Agora eu quero tirar uma dúvida, que eu acho que a Larissa até ela não vai entender muito, mas é uma dúvida assim, ó, que muita gente tem, mas claro, se não puder falar, não precisa, mas é em questão da plataforma do jogo. A gente viu no ID Xbox que vai lançar para Steam e para Xbox, já no Xbox Game Pass. Isso. Por que a maioria dos indies saem direto no Game Pass? Qual é a vantagem disso pra vocês, assim, se você puder dizer? Então, a vantagem é que a Microsoft, ela paga parte do seu desenvolvimento. Eles Entendi. oferecem, eles oferecem financiamento para pagar parte do seu desenvolvimento. Isso é muito, muito, muito bom, porque quando você está desenvolvendo um jogo, muitas vezes você fica devendo dinheiro para publicadora ou para a pessoa que te financiou, e com a Microsoft vindo e te dando dinheiro e falando, olha, se vocês aceitarem esse dinheiro, eu vou botar vocês no Game Pass por exemplo, 3 meses. Uhum. Você acaba pagando esse débito e acaba recebendo partes das vendas. Então, ajuda muito no futuro dos estúdios indies. Entendi. Então, tipo, não é algo. Assim, você já tem no contrato, tipo, a gente vai ficar tanto tempo no Game Pass e a gente pode depois ir pra PlayStation, Switch, ou vocês são limitados a isso? Depende do contrato de cada um tem um contrato Uhum. diferente, mas pelo que eu vi, a maioria dos meus amigos, eles têm um contrato de tantos meses ou tantos anos, e depois disso vocês estão livres para ir onde vocês quiserem, se vocês quiserem ir para qualquer outro lugar. Entendi. É, porque assim, ou pelo menos assim, no Switch eu acho que esse jogo cairia muito bem, aquele joguinho de relaxar e tudo mais. Esse jogo cairia muito bem. Mas, claro, né? É o melhor pro jogo, né? O melhor pra empresa. E o bom do Game Pass é que tem pra PC também. Então, eu acredito. Ele deve chegar pra PC também, né? Através do Game Pass. Sim. Então, é uma vantagem muito boa pro público. Acaba sendo vantagem para todo mundo, né? Porque o desenvolvedor pode sobreviver depois desse primeiro jogo, ou segundo jogo que eles fizeram, e o público recebe, desde que eles têm um Game Pass, eles recebem de graça o jogo. Então uma situação que todo mundo vence, né? Uhum. Entendi. Ah, eu tô achando muito legal e eu tenho que te perguntar, assim, como que
Sabe, como é que é a sua convivência fora do Brasil? Na maior parte do tempo, você fala só eu não sei como é que fala quem mora no Reino Unido. Sou muito leigo. Inglês, eu moro na Inglaterra, É, especificamente na Inglaterra, então eu sou os ok. ingleses. Ok. Beleza. Então, assim, você vive muito com ingleses, você fala pouco com brasileiros, porque você tem muito sotaque, assim, da Inglaterra, né? Sim, então, eu moro com um canadense, meu marido é canadense, e meus vizinhos são todos ou ingleses ou escoceses. Eu já trabalhei com gente do País de Gales, mas tem uma comunidade brasileira na área que eu não tô porque eu não tô em Londres, eu tô numa área chamada Newcastle. Uhum, Tem uma comunidade brasileira muito pequenininha, então toda a minha convivência que eu tenho com eles é no Facebook. Então, de vez em quando entendi. eles postam, tô fazendo coxinha hoje, vocês querem comprar uma coxinha? Eu falo, com certeza, pelo amor de Deus, me dá uma coxinha. E então é mais ou menos essa convivência que eu tenho. A maioria dos meus amigos são ou ingleses ou pessoas que cresceram na Inglaterra ou imigrantes de outros países, então é todo mundo falando inglês. E eu tenho alguns Entendi. amigos brasileiros aqui e ali. Nossa, deve ser. Pode falar, Lari. Não, pode terminar de falar. Deve ser difícil conseguir manter o português, né? Tipo, chegar agora assim, você falar em português com a gente, falando várias coisas. Toda vez que eu vou falar português, eu fico assistindo um monte de vídeo de um monte de criador brasileiro. Eu fico, pelo amor de Deus, que eu não esqueça minhas palavras, porque você pensa que você sabe tudo, aí de repente dá um branco gigantesco, você não sabe Uhum. que palavra usar e tem que. Aí dá uma tradução muito louca, é difícil. Então, na hora lá do desenvolvimento, vocês se reúnem, certo? Então, a gente estão todos trabalhando remoto. Tá todo mundo Sim, em mas casa. antes de rolar tudo isso, de ser remoto, tem sempre um encontro. É muito difícil vocês entrarem em um consenso de ideias, ou tem sempre um estressezinho por um não aceitar algo, tem ali uma ideia, você quer botar e outra pessoa não aceita, quer mudar alguma coisa ali e também rola um estressezinho porque outra pessoa vai achar que não vai ficar bem. Então, depende muito da equipe. Nessa equipe que a gente tem agora, o pessoal é maravilhoso, as conversas são tranquilas, todo mundo relaxado, todo mundo feliz em fazer o que o outro sugere. A gente tentou fazer um espaço de trabalho que é tranquilo, uma pessoa uma opinião, conversar com a gente vai considerar todas as opiniões deles e tentar adaptar o máximo possível. Mas eu já trabalhei em empresas que era horas e horas e horas de reunião que nunca acabavam, porque uma pessoa não queria Aceitar, mudar a né? ideia deles ou aceitar, rolava briga, era uma confusão, mas acho que com essa equipe aqui a gente deu muita sorte de achar gente que é calminha, que sabe conversar direitinho, que não precisa ter. Não tem cada. Não precisa. Como que eu diria? Não precisa. Fala em inglês aí Não a precisa. palavra. Ownership. É, não, não adiantou. Essa aí eu não sei traduzir. Acho que eles não precisam. Eu vou pesquisar no Google. Sinto. Pode pesquisar no Google, não tem problema. Pode ficar à vontade. Nossa, eu tentei a sorte pra ver se eu sabia traduzir, mas não rolou. Nossa, eu nem consigo lembrar, meu Deus do céu. Ó, eles não precisam ser proprietários de todas as ideias do Ok, jogo. entendi. É muito. Eu entendo a complicada. Ó, nem a Lari sabe falar português, ó. Agora eu entendo, né? A enrolação de falar. Sim. Ó, Mas a gente só deu muita sorte mesmo de achar pessoas muito maduras. Porque nas empresas anteriores que eu trabalhei tinha muita gente muito nova e eles têm uma dificuldade maior de entender Por que ser o processo novo, de fazer um né? jogo é um Tem processo muitas ideias. colaborativo. Isso, exatamente. em quantos vocês são? Tipo, umas 10 pessoas, mais ou menos?
Olha, trabalhando para a empresa em si, tipo, empregado oficial, sou eu, meu marido, Albertine, Shelley, que é a lead programmer, e o GL, que é outro programador, e o Arion, que é um brasileiro, que ele faz arte técnica, tipo, shaders. Uhum. E aí tem. Então tem. Deixa eu contar de novo. Aí tem a Lena que tá fazendo a música, tem o Martin que tá fazendo som, e tem o Simone que tá fazendo animação, e o John que tá escrevendo. Então são 10 pessoas, é. Mas não Ó, são todos aí. acertei. Ok. Agora eu fico pensando. São 10 pessoas, tudo bem, né? Nesse caso, todo mundo consegue entrar no consenso, todo mundo apoia as ideias. Vocês já pensaram que tem jogos que tem, tipo, 200 pessoas trabalhando juntas? Eu acredito que Eu, seria. Ave Maria, seria bem complicado. 200 pessoas para entrar em um consenso e aceitar uma opinião para colocar ali. meu Deus, eu admiro muito quem trabalha com essas empresas gigantescas, quem consegue botar a hierarquia em dia Conciliar, e deixar né? tudo Tudo. organizadinho. E o pior é que assim, ó, não são 200 pessoas pra fazer um joguinho de 5 horas. Quando tem 200 pessoas é pra fazer jogo de 100 horas. São muitas Exatamente. horas, são muitas ideias. Às vezes eu tô fazendo meus desenhos aqui pro jogo, aí eu paro e penso, meu Deus, tem alguém trabalhando numa empresa gigantesca que foi contratado só pra desenhar pedra. E mais nada, é tudo que eles fazem, desenhar pedra. Tipo, tinha o cara que foi contratado pra cuidar dos testículos de um cavalo de Red Dead Redemption. Ok. Tinha um cara só pra isso. Então, às vezes eu penso nisso, meu Deus do céu, não consigo. Eu admiro muito, mas não é pra mim. Detalhes. Sim, Não, e o pior é que a pessoa não pode nem fazer como ela quer. Ela vai fazer, vai chegar todo o resto das pessoas e falar, não, a gente não quer assim, vai ser diferente. exatamente. Eu sei que essas empresas têm um processo hierárquico muito forte. Tipo, o diretor vai dirigir tudo, e se o diretor falou não, é não e acabou. E as discussões geralmente ficam mais nos níveis mais acima. E aí o pessoal que tá tipo, é só empregado fica meio que sem Tem que obedecer, né? nenhuma. Exatamente. É isso que eu gosto de empresas indies. A gente pode ver, por exemplo, o que saiu de Cyberpunk 2077, que a galera lá de cima disse que o jogo ia lançar naquela data e não tinha como adiar novamente. Aí eles lançaram e os empregados saíram como os piores da história, né? Porque Então, o jogo saiu com problemas. E isso que é legal em indies. Que em indies são equipes pequenas, todo mundo se acerta, os jogos saem muito bons, assim. Eu não sei um indie que ele é mal feito, eu não sei dizer um indie que tem problemas de bugs e essas coisas do gênero. É muito difícil. sim, e mesmo quando tem problema de bug, você meio que releva porque você sabe o trabalho. É, A pessoa exatamente. tentou te dar o O melhor que eles podem melhor, fazer pra né? você. É Então, complicado. então e até quando tem uns bugzinhos, você perdoa porque eles te deram com todo o coração. Pois E é. é tão bem feitinho que você nem consegue nem levar para o coração esses bugs. Exatamente. Ah, você já sabia falar inglês quando você foi pra fora do Brasil? Então, eu falava inglês, mas era um inglês bem, bem mais ou menos. Eu lembro que, acho que semana passada, depois do negócio da ID Xbox, meus sogros me ligaram e falaram: Meu Deus, seu inglês tá tão melhor de quando a gente conheceu vocês 6 anos atrás. Eu falei: Nossa, que beleza, que bom. Mas era bem macarrônico. E eu ainda sou bem. Geralmente eu sou bem tímida. Então, juntava timidez Uhum. e o inglês macarrônico e não saía nada. É porque é difícil, né, a gente falar assim, tipo, às vezes eu faço, às vezes não, eu tô fazendo bastante live jogando na Twitch e até no momento não apareceu, mas às vezes aparecia algum americano e eu tinha que obrigatoriamente falar inglês com ele. E E aí, pra. o inglês já não é bom, ainda tem que
Eu ainda tenho que conseguir falar com ele. A gente tem que falar pelo menos o welcome, né? Que é pra... Sim. Exatamente. É difícil trocar assim, no minuto, assim. Sim, você já tem que ir preparado pra falar aquela língua. Exatamente. E ainda assim, quando você tá bem na língua, você ainda solta umas coisas muito estranhas, porque às vezes eu tô falando um ditado e eu noto que eu só traduzi literalmente o ditado e não faz sentido nenhum em inglês. Eu falo do Mais Feliz que Pinto no Lixo o tempo todo, e o pessoal fica tipo, quê? Aí é complicado. Então, ó, na minha cabeça, quando eu vou falar inglês, eu automaticamente vou traduzindo tudo. Eu vou montando as frases. Eu penso assim, ó, numa nuvem, aí tem as frasezinhas em português e em inglês, aí eu vou Não, juntando. na minha cabeça você falar fluentemente, tipo, perfeitamente, mas não vai Não sai. tentar. É Sai. exatamente assim. Então, Às eu vezes você pensa que não. tá arrasando aí, quando você ouve que você falou, nossa senhora. Então, eu vou meio que traduzindo, assim, na minha cabeça vai passando as palavras e eu vou juntando elas. Pra você, tipo, automático? Já tá bem automático ou ainda não? É bem automático. Acho que porque eu não só tô morando na Inglaterra, mas literalmente todo mundo na casa, eu e Aham. meu marido tem que falar inglês. Inglês nem é a primeira língua dele, ele fala francês primeiro. Nossa Então os senhora. dois, os A dois estão salada. tipo, sim, exatamente. Então a gente notou, os dois notamos que tudo trocou para inglês. Os nossos sonhos são em inglês, o jeito de pensar em inglês. Aí quando a gente vai trocar para nossa língua original é uma estranheza. Parece que a gente está Nossa. traduzindo de inglês para português ou para francês em vez de fazer o contrário. Mas o inglês vem bem naturalmente agora. O jogo, ele tem quantas línguas? É, Eu, uma, duas, se, se você me dá um minutinho, eu vou checar, porque eu Pode, tenho a pode listinha checar. aqui. né? Deve Mas ter. tem português brasileiro. Eu Eu fiz vi. questão. Eu vi isso daí, eu já fiquei muito feliz. Ah, não, eu vou fazer minha família inteira jogar, mesmo que eles não joguem videogame, eles vão jogar comigo, eu vou jogar com um com o outro, vou jogar comigo. Nossa, Tem. eu fiquei muito feliz que, assim, de verdade, eu vi o ID Xbox e eu gostei muito desse jogo. E eu só segui no Twitter. Mais nada. Eu nem cogitei tentar falar inglês com alguém. Aí, por acaso, alguém curtiu um tweet seu e eu vi que você fazia parte do desenvolvimento, você era brasileiro. Eu fiquei, meu Deus do Sim. céu, não pode ser. A gente tá em todo canto. Tá em todo canto, só tá escondido. Deixa eu ver aqui, tem 1, 2, 3, Agora 4, não está 5, 6, mais. 7. Agora não tá mais Tem escondido. 9 línguas. Então tem inglês, francês canadense, francês europeu, porque se passa no Canadá, então nada Tem que mais justo. Aí tem ver português brasileiro, espanhol latino-americano, alemão, chinês simplificado, coreano e japonês. O que seria o chinês simplificado? É uma boa pergunta. Pois Eu Isso, é. acho que quem é sabe uma tradução breve, não é? Pelo idioma, não tem palavras difíceis para quem eu acho. entende. Pelo que eu entendi Pode foi isso, mas eu ser. não tenho Ó, certeza 100% porque quem toma conta disso é a publicadora, que é a aham, CodeSync. entendi. Então, assim, a questão das legendas em português, foi você que fez questão de ter ou a empresa realmente já sabe, vai ter português? Como que foi? Então, teve duas coisas. Eu puxando o tempo todo, falando o tempo todo, pelo amor de Deus, tem que ter português, senão não é um jogo meu. Eu não participei do jogo se não tem português. E outra coisa é que o mercado brasileiro é gigantesco. Então, a maioria das empresas que fazem localização e tradução, eles procuram sempre fazer português, porque tem muito brasileiro jogando. Eu fico muito triste com os jogos que não saem em português. E tem jogos que são muito grandes. Eu fico muito triste. Vai lançar Eu imagino que o. não. Pode falar, pode falar. Eu imagino que não sai porque seria muito caro. Se o jogo é muito grande, eles cobram o desenvolvedor por cada palavra que eles traduzem. Então, já Caraca, fala sobre aí. é É muito. muito caro traduzir um jogo?
É realmente Então, muito depende da caro. empresa que você vai. Eu não lembro do. Eu não lembro do custo total, mas tem, por exemplo, você tem que ter um programador que vai cuidar do jogo ser localizado certinho no jogo, ter diferentes instâncias do jogo para cada linguagem. Mas eu acho que eles existem todos ao mesmo tempo. E aí você tem que contratar uma empresa completamente diferente da sua, que vai traduzir tudo, eles vão traduzir e testar o jogo em todas as línguas que eles vão traduzir. E você dá feedback, e aí eles vão ter que arrumar, e cada hora que eles gastam, cada palavra que eles traduzem e refazem, eles cobram mais. Em reais, é umas boas dezenas de milhares, eu acho. E pra pessoal Nossa, morando aqui é mais barato, porque é em Libra, mas em reais é complicado. entendi. É, porque eu fico triste que, por exemplo, vai lançar o remaster do Nier, que é o Nier. Ah, eu falo Replicant, eu não sei como é que se pronuncia, porque aqui o inglês a gente fala em português, aqui não Nossa, tem. nem se preocupa. E, por exemplo, o Yakuza, só o último que foi ter a tradução em português e um ano depois do lançamento dele. Então, assim, tem muito jogo grande que ainda não tem tradução. Aí eu fico meio triste, assim. O próprio Persona. Persona é uma franquia, sabe, bem grande já. Eu não sei se chega a ser uma franquia muito jogada no Brasil. Porém, eu acredito que seria muito mais jogado se tivesse o português. Eu acho que o português afasta muito as pessoas. Eu, Tem. eu acho uma tristeza também. Eu lembro que todos os joguinhos que eu jogava quando eu era criança, eu procurava em português, procurava e não achava. Aí eu jogava aquele joguinho cheio de história que eu queria saber o que estava acontecendo e eu não conseguia entender nada que estava acontecendo. Era uma tristeza mesmo. Eu acho que é que acaba se afastando uma boa parte da É, população. Além do preço ser caro, o fato de não ter a linguagem também É faz com porque que as tudo pessoas não tenham influencia. acesso. Se a linguagem não tem, você não entende. E aí não tem a linguagem nativa, você acaba não pegando, porque você não vai entender ali o contexto, só É, aí exatamente. acaba que a pessoa fica frustrada. Exatamente. Você acaba só tentando adivinhar o que está acontecendo, mas tem pontos que você acha você acha uns bloqueios que você não consegue passar por causa da linguagem. E e você? o. Pode falar, Lari. E você, quando vai escolher alguma coisa que tem opção de linguagem, você vai na que você é habitual em falar ou vai na português? Então, se for um jogo que eu vou jogar com outras pessoas, ou se eu for for assistir com meu marido jogando, porque minhas mãos não funcionam muito bem. Então, a gente vai em inglês. E aí, qualquer outra coisa, tipo, criador de conteúdo, eu procuro o máximo possível achar brasileiros. Se for podcast, eu ouço mais brasileiros. Se for filme, se eu puder achar filme brasileiro, eu vou assistir. Senão, eu vou pelo menos botar a legenda, porque eu não quero perder minha linguagem. Eu sei que eu já perdi Uhum. uma boa parte dela, mas eu não quero perder toda a linguagem. Então, eu tô tentando manter. Mas quando eu tava no Brasil, tudo que eu assistia era em inglês, tudo que eu consumia era em inglês, porque eu queria melhorar a Uhum. linguagem. Você acha que os ingleses, os americanos, eles fazem algum tipo de esforço para, sabe, para procurar outras línguas? Ou eles ficam mais restritos mesmo, assim, à língua nativa deles? Porque, assim, o brasileiro é louco, né? O brasileiro quer aprender a falar espanhol, quer aprender a falar inglês. O brasileiro quer aprender tudo, né? Exatamente. Por exemplo, baixei o Duolingo, né? Porque o Duolingo é bom Ai, para sim. tudo. E eu tava aprendendo francês e alemão. Eu parei no nome das frutas, não peguei numeração em francês ainda, Agora pergunta se mas ela vai usar o alemão. Ah, mas é divertido aprender. Essa é a coisa. É o negócio de aprender. Às vezes uma coisa aparece na sua frente que acaba sendo alemão ou francês, e você fala, nossa, eu entendo aquilo, que demais. é tipo isso.
Então, eu faço a mesma coisa, mas eu não posso falar por americano e nem muito por canadense, porque eu só tenho um marido canadense e não morei lá por muito tempo. Mas os ingleses, por exemplo, a pouquíssima porcentagem da população fala uma segunda língua e a maior parte da população é branca e inglesa e eles também são bastante xenofóbicos, então eles às vezes você tá falando uma outra língua perto deles, eles ficam meio com cara feia. Sei. Então não tem muito esforço, eu acho. Pelo menos foi minha impressão até agora. E a maioria das pessoas aqui que falam mais de uma língua são imigrantes, ou são filhos de imigrantes, ou pessoas que trabalham em indústrias que realmente precisam de uma segunda língua. Mas fora isso, eu sei que tem ingleses que se mudaram para a Espanha e eles vivem em comunidades só para ingleses. Eles nunca aprenderam a falar espanhol. E agora, por causa do Brexit, eles estão tendo que voltar e estão todos chateados. Porque eles não foram aceitos, porque eles não sabiam a língua do país para receber residência. Entendi. Você comentou que você Nossa, procura você tem uma filmes complicação, brasileiros. É. Você comentou que você procura filmes brasileiros e tudo mais. Você chegou a assistir a série Cidade Invisível? Invisible City? Eu tava assistindo. Você tava assistindo? Eu só parei porque eu quero que o meu marido assista comigo, mas eu tava assistindo. A última que assisti foi Bom Dia, Bom Verônica, dia, eu acho. Verônica. E eu tô Bom dia, doida Verônica. procurando um jeito de assistir o Alto da Compadecida aqui, com legenda em inglês, pra poder mostrar pro meu parceiro. Que eu amo muito aquele filme. Mas eu tava assistindo Cidade Invisível, sim. E eu fiquei muito confusa que a Cuca não era um jacaré, e eu fui procurar o que era a Cuca de verdade, e aí não é. Ela não é um jacaré mesmo. É Então, mentira. a gente fez um episódio do podcast que a gente falou sobre a série e a gente comentou sobre isso, que eu achei que ia aparecer um jacaré super ali, mas não é. Era uma borboleta. Foi a primeira coisa que eu notei. Eu falei, tô chamando ela de Cuca, mas é só uma mulher normal, não tem o jacaré com peruca e o vestidinho. Ó, essa é brasileira raiz, hein? Ela Sim. saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dela. Não sai. Não sai, não, eu não esqueço. Eu tenho muita saudade do país, mas minha vida agora tá aqui. Você tenta ensinar os seus amigos aí de desenvolvimento de jogos a falar português, ou então mostra jogos brasileiros pra eles? Então, Você nunca eu pensou nisso? mostro. Eu sou tipo de pessoa que fica empurrando coisa brasileira pras pessoas em volta de mim o Sei. tempo todo. Eu falo, olha essa comida aqui que eu fiz, experimenta, por favor, vamos no restaurante brasileiro ali na esquina, vamos assistir essa série que acabou de sair. Jogos não muito, porque eu não tenho. Porque eu tenho artrite reumatoide, então eu não posso jogar muito. Eu só posso. Eu trabalho e fico morfando depois do trabalho, porque eu não posso mexer minhas juntas muito. Mas muito Caramba. conteúdo brasileiro eu tento dividir com meus amigos. Eu não divido muito a língua, mas eu divido muito a língua com meu marido. E ele sabe algumas coisas. A maioria das coisas é como treinar cachorro em português. Então é tipo, Ué, senta, deita, vem cá. Mas ele tá tentando entendi. aprender. E eu tô tentando não ser muito. Não empurrar muito, porque às vezes eu acho que quando você insiste muito pra uma pessoa aprender uma coisa, eles meio que ficam tipo, mas eu não sei se eu quero. E agora que Aham. você tá me Me dando tanta empurrando, pressão eu não vou querer aprender agora. Então eu tento deixar meio que natural, meio que do nada eu falo, você já ouviu falar desse ditado brasileiro? É muito engraçado. É mais ou menos assim. Aham. Nossa, eu ia perguntar um negócio. Ah, tá. Você comentou do restaurante brasileiro. Agora, diz um negócio. A comida do restaurante brasileiro daí é boa igual a comida brasileira ou não? É boa, mas Não não é tem o comida gosto brasileira? Não o tem o gostinho de sabor. casa, né? Sei. Mas tem pessoas do grupo do Facebook daqui da área que eles fazem comida caseira. Eles fazem comida que eles fariam pra eles mesmo. E eles falam, tô fazendo essa comida hoje, alguém quer? E aí eles vendem. Aí essas comidas têm gostinho de casa, deliciosas, eu amo muito.
Mas do restaurante mesmo, geralmente tem uma adaptação pros gringos gostarem mais, tipo. Então, tudo tem E você, pimenta. cozinha bem ou não? Eu não sei se eu cozinho bem. Eu gosto da minha comida, Não. mas eu não sei se eu cozinho bem. Eu tenho coragem de dar para alguns dos meus amigos e meu marido não reclama todo dia, então tô bem, Então tá eu ótimo. acho. Eu acho que se você gosta da sua comida já tá perfeito já. Já tá em bom Sim. tamanho. Já Mas um pensou se dia eu vou chegar no você nível da minha mesmo. mãe. Já pensou se você mesmo comesse e falasse assim, nossa, que comida horrível? Tem os dias que eu faço a comida e o Zé tá comendo, tá gostando, e eu falo, tem sal demais. Eu não vou conseguir comer, sinto muito. Você pode comer o resto, que eu sei que você ama, mas tô de boa. Mas a maioria das vezes eu fico feliz. Eu tento botar um pouquinho, sempre trazer as comidas de casa mesmo, porque me dá um conforto, principalmente nesse momento de pandemia. Então, tá complicado na região onde você mora, a questão da pandemia? Então, tá, eles, mesmo com a vacinação de muita gente aqui, essa região, em geral, ninguém usa máscara, ninguém respeita regra de regra de quarentena, No Brasil todo mas é mundo uma região. respeita. No Brasil todo mundo, Aham. aqui todo Olha, mundo respeita, todas show as de bola É, regiões. aqui já. os dois estão terríveis, seguindo a regra, terríveis iguais, né? Eu sei que Sim, aqui a gente tá muito os melhor com a vacinação, lockdowns mas. estão servindo muito, estão, Ah, né? nossa senhora. E o pessoal. E aqui é outro problema é que o. Não é tão terrível quanto o senhor presidente do Brasil, mas o primeiro-ministro daqui é bem ruizão também. E ele tá diminuindo a quarentena porque no dia 12 de junho vai ser o aniversário dele, então. No de 29 de junho vai ser o aniversário dele, então ele vai querer que todo mundo esteja livre da quarentena no dia 12 de junho. Coincidentemente, assim. Entendi. Então ele não liga muito. Nossa, será que tem algum, sabe, alguém que cuide de um país que seja uma boa pessoa, assim? Sabe? Será que tem alguém realmente bom? Eu sei que a primeira-ministra da Nova Zelândia fez um trabalho maravilhoso, porque a Nova Zelândia tá na normalidade faz meses já. Teve Entendi. pouquíssimos casos também, mas depende, eu acho que tem. Às vezes até tem gente que quer tratar a população bem, mas aí tem que fazer um monte de politicagem, porque tem que balancear todas as diferentes opiniões políticas, né? Uhum. Aí fica meio É, foda. voltando ao assunto do jogo, que eu tem um negócio que eu ia perguntar, eu acabei esquecendo. Você comentou que teve uma hora que você falou assim, o seu pescador ou sua pescadora. Eu fiquei em dúvida, dá pra criar o personagem? Você escolhe o gênero? Como que é? Então, você tem a opção de escolher entre 4 personagens e, e desses 4 personagens, depois que você escolhe um, você escolhe seu gênero, se é homem, se é mulher, se é não binário e não binária, eu não lembro. E aí você dos os 3 restantes, você pode escolher quem foi o seu parceiro e você pode escolher o gênero deles também. Entendi. Legal. Aí a sua Eu, filha é a filha adotiva, porque a gente queria um jeito de ter a filha sem falar esse é o casal que era certo pra você começar. A gente queria que todas as aham. opções É sentissem só bem. adicionando uma representatividade, né, nos É, exatamente, a personagens. gente tem bastante gente LGBT na equipe, a gente não. Eu queria que ninguém se sentisse não representado no próprio jogo. Legal. Bem bacana isso. É, você deve usar bastante Twitter, eu acredito, né? Sim, mais eu fico olhando e posto de vez em nunca, mas eu uso bastante. Você tá por dentro da Terça Indie que tá acontecendo, que os brasileiros aí montaram e. Eu não tinha visto até agora, na verdade. Eu ouvi falar por causa do. Porque você mencionou o podcast Aham. com hashtag Terça Índia, eu falei, nossa, que é isso? Mas até então não tinha passado na minha timeline, não. Não? Então, tem até bastante gente da Terça Indie que costuma participar que te segue, pelo que eu vi. Porque Ai, provavelmente, que assim, legal. é indie com indie, a galera segue, né? Todo mundo É, acolhe. a galera se apoia bastante. E, nossa, tá saindo, assim,
na Terça Indie jogos brasileiros incríveis, assim, jogos que são pequenos e jogos grandes ao mesmo tempo, sabe? Assim, quando a gente fala de indie, geralmente os jogos eles são relativamente pequenos, né, comparado aos outros. Porém, tem jogos que você bate o olho e, tipo, não é indie, sabe? São jogos que você fala assim, não tem como ser indie. Esse jogo é grande, tem uma publisher gigante e, nossa, tem jogos, assim, incríveis. Tem jogos de todos os gêneros, literalmente. E eu não sabia Ai, que que maravilha. tinha tanto jogo brasileiro bom até a pandemia. Quando bateu a pandemia, que começou a rolar Terça Indie, apareceu muito jogo bom pra mim. Muito, muito jogo. Ai, às Tem. vezes estão os males que são terríveis, mas pelo menos você consegue É. achar uma coisinha boa dentro É. disso. Porque eu acredito que a vida desses desenvolvedores eram tão corridas, porque assim. Eles tinham que desenvolver o jogo e provavelmente, como a gente tá no Brasil, eu acredito que o custo deve ser muito mais alto pra poder desenvolver um jogo. E eles não Sim. trabalhavam só com isso. Com certeza eles tinham outros empregos e tudo mais. E agora eles têm que, né, a maioria perdeu o emprego, então eles têm que Tem mais fazer, tempo para fazer eles o. têm mais tempo e eles têm que fazer isso dar certo, né? Então É. apareceu o jogo de tudo quanto é gênero. Tem jogo que parece Silent Hill, tem jogo que parece Mario, tem um jogo, não tem um episódio que eu não cito esse jogo, tem que falar de novo. Agora é fala internacional do jogo. Tem um jogo chamado Karma City Policy, que você é um. Você fala assim. O jogo ele tá em inglês por enquanto, porque ele tá em Early Access. Então você é um. Se eu não me engano, você é um dispatcher. Eu não sei o que significa isso em português. Você é da polícia, você é um dispatcher. Aí é tipo uma pessoa que fica lá no computador, tipo assim, atendendo as ligações. Aí aparece lá, tipo, o batimento cardíaco da pessoa. Aí assim, a pessoa tá, tipo, calma. Aí ela fala assim: tem um cara aqui no lado da minha casa que atirou em tal pessoa. Aí você fala: eu acho que isso é um trote. Aí você fala assim: não vou mandar ninguém. Aí tem o outro, o batimento cardíaco tá muito acelerado. Aí você, poxa, eu acho que isso aqui é verdade. Então eu vou mandar um policial e ele vai andar armado. E o jogo tem combate também. Enquanto você controla o personagem durante o jogo pra andar pela delegacia, o combate ele é todo em pinball. Então é muito Que demais. diferente. Você joga assim normal, sabe? WSD, você joga o personagem dentro da delegacia, aí na hora do combate aparece lá o bonequinho inimigo andando e você tem que jogar bolinha nele. É Ai, que muito legal. demais. Eu amo quando o indie faz, tipo, essa mistura de jogabilidade. Eu amo, Sim, amo. é muito diferente, é muito bacana esse jogo e assim, você vai jogar, você passa o tempo assim, ó, rapidinho, você não percebe. Ai, ai, que beleza. E Eu tem vou dar uma muito. olhada mesmo. Dá uma olhada, acho que você vai gostar muito. E tem muito jogo bom, assim. Tem o Homeless, que ainda não saiu, mas ele é parecido com Silent Hill. O Phobia, que ele é tipo um Resident Evil, ele é um survival horror. Tem o Sophie, que ele é um jogo de RPG. E ele vai estar dublado em português. Um jogo indie vai estar dublado em português. Que demais. Sim, então. Nossa, tem muito jogo bom nessa hashtag. Então, sabe, é uma Eu queria honra que você no poder estar Twitter aqui. desse pra seguir hashtag do mesmo jeito que desse no Instagram. Porque aí isso é demais. Só seguir a hashtag, Sim, só vir. seria bem mais fácil mesmo. Fica uma dica aí pra galera do Twitter, ó. Quem tiver É, no Sim. olha aí. dev. Nossa, eu nunca Vai parei pra pensar atualizando nisso, lá. mas é verdade. Mas assim, ó, eu acho que tanto pra Terça Indie, como pro seu jogo, como pro nosso público, é uma honra você estar aqui, de verdade. Que é um. Obrigada. Porque assim, é um indie, mas é um indie Sim. que tá, sabe, em outro patamar já. E a gente fica muito feliz porque tem uma brasileira envolvida no jogo. E é um jogo que parece ser muito bom. Eu tô muito, Ah, eu tô sabe, feliz. ansioso pra jogar. Tô muito Eu ansioso espero que vocês mesmo. gostem quando vocês jogarem. Olha, eu acho que eu vou gostar. É difícil eu não gostar. Do que eu vi vai ser difícil eu não gostar, de verdade. Que bom, que Mas bom.
O que eu ia comentar agora? Eu esqueci o que eu ia falar. Lari, se você tiver alguma coisa pra perguntar, Acontece. eu vou pensando aqui. É, geralmente, a música de fundo dos indies são Uhum. aquelas que são bem sem letras, é só aquele som calmante São ou um pouco agitado, depende do trilhazinhas, né? jogo. É, Uhum. do Mongol Bay, a música dele. Tem algumas partes que são agitadas ou sempre vai ser aquela lentidãozinha de acordo com o que o navio vai velejando? Então, a maior parte das músicas são bem calminhas, porque a gente quer que o jogo seja bem relaxante, mas tem momentos, tipo, quando você. Momentos mais tensos do jogo que dá uma aumentada também. Se você encontra um personagem que é muito feliz, muito animado, a música deles vai tocar e vai ser mais animadinha. Mas vai de acordo com o que tá acontecendo na tela mesmo. Tipo, se as coisas ficam agitadas e fica mais agitado mesmo. Alguma Ah, tempestade? vai ter tempestade, sim. Tem música que vai Então, com a tempestade, vai ter você. diferentes biomas e a música muda com os biomas também. Legal. Você controla o barquinho, tipo, manualmente ou ele é algo mais automático? Não, não, você dirige o barquinho, você Ah, dirige que legal. uns barquinhos ainda menores, umas lanchinhas, você cozinha, você vende coisas aquelas máquinas de vender coisa tipo japonesa, sabe? Uhum. E como assim? Como é que funciona o anoitecer, o entardecer, o amanhecer? Tipo, é de acordo com as horas que você joga. Tipo, eu começo 9 horas da manhã e ali eu vou jogando, e o jogo continua de dia e Eu dá acho que, tipo meio-dia assim. e ele não É, muda, ou ele vai de acordo com o tipo assim, horário. ele é um ciclo de dia e noite, tipo, do próprio jogo, ou ele é algo, tipo, mais Animal Crossing, assim, que ele é tempo real? Como que é? É do próprio jogo mesmo, é tipo no Stardew Valley tem uma duração, o dia dura mais ou menos a mesma coisa. Eu não lembro Sim. agora quanto tempo, mas eu acho que é por volta de 15 minutos a um dia inteiro, tipo 24 horas. E durante o dia você vai ver, tipo, os personagens indo e vindo, porque eles têm todos os NPCs têm as rotininhas dele, que eles vão pro trabalho, vão dormir, vão pegar um cafezinho na cafeteria. E os peixes também, você vai ter peixes que aparecem de noite, que não aparecem de dia, que aparecem quando tá chovendo e não tá chovendo. Acredito que em biomas diferentes também. É, exatamente. Entendi. E daí vai ter peixes tipo, tamanhos diferentes, raridades e tudo mais. Vai ter uma gama bem grande, então. Isso, tem mais de 100 peixes. Quase chamei de fish. Nossa. É, mas Não, tem se mais de você 100 falar peixes e algumas coisas foram. assim, conhecidas, a gente vai entender, normal. Então, é tipo. Alguns deles são peixes tipo peixe da vida real, tipo bacalhau. Vai ter Sei. bacalhau, mas quanto mais você joga o jogo, mais vai aparecendo uns peixes bem esquisitos. A gente tá acho que no Twitter do Mongolbay agora, a pessoa que tá Eu tô dirigindo o vendo, Twitter, eles estão estão mostrando postando, os né? peixes mais malucos. Sim, toda Peixes sexta-feira. Eu piranhas. tô acompanhando bastante lá. Tô realmente animado pra jogar o Globei. Que bom, fico feliz. Então, Lari, você tem alguma pergunta aí? Foi muito difícil desenvolver o desenho do personagem, cor de pele, cabelo, roupa, e é isso. Eu ia falar Então, dos pra mim, peixes. Eu ia falar a pele do Pra mim, a peixe, parte mais difícil foi, pros personagens em si, foi achar a moda dos anos 80 naquela areazinha do Canadá, porque é bem que nem no Brasil, que nos anos 80 do Brasil, a gente estava alguns anos atrasados em relação à moda americana em si, então eu tinha que fazer horas e horas e horas de pesquisa, mas eu não reclamo, porque eu amo achar coisas sobre moda, em geral, eu amo moda.
Então foi uma oportunidade. E pros peixes em si, quando era peixe real, era mais saber como exagerar todos os traços dele. Tipo, se ele tinha uma curva muito doida, eu fazia aquela curva, tentava fazer ainda mais exagerada, ou se tinha uma cor que parecia um verde bem fraquinho, fazer um verdão pra ficar bem bonito no jogo mesmo. E aí, quando era pra fazer peixe que não existe na vida real, aí foi complicando, porque eu sempre fui uma pessoa É, que gosta de fazer o design das coisas mais parecidas com a vida real. E quando foi saindo, foi ficando bem doidão, eu tava tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma criatura assim, mas depois de uns 20 peixes que eu fiz assim, eu fui me acostumando mais. você usa a mesa digitalizadora para fazer os desenhos, né? Isso. Eu uso Você, aquelas telas que tem a caneta. sei, aquela que tem literalmente o display nela, né? Que você vê o Isso, Photoshop e tudo mais, né? Você isso. aprendeu sozinha a desenhar ou você fez algum curso? Ou uma faculdade? A maior parte da vida aprendi sozinha. Quando eu comecei a trabalhar em jogos, a maior parte das coisas que eu me ensinei foi sozinha. E aí na faculdade eu aprendi a animar, porque eu fui para uma universidade em audiovisual. E o foco deles era em animação, principalmente. E aí eu fiz um curso muito breve na Quanta, porque eu queria rever os básicos que eu já sabia para ter certeza que estava fazendo tudo direitinho e aí voltar para estudar sozinha. E depois disso eu também fui num curso super super intensivo para aprender mais a fazer a parte mais comercial de desenho, tipo aprender a fazer o marketing, aprender profissionalismo, mais essas ética, mais essas coisas, em vez da técnica em si. Entendi. E você demorou quanto tempo assim para aprender a desenhar, tipo, o suficiente, não digo avançado, mas o suficiente, assim, da forma mais autodidata, sabe? Antes de você fazer os cursos e tudo mais. Quanto tempo você desenhava? É complicado, porque eu nunca parei de desenhar. Desde criança eu nunca parei de desenhar e eu comecei a trabalhar com jogos em 2013. Então foi. Deixa eu ver. Foram uns 20 anos que eu tava. Nunca parei de Nossa. desenhar, desenhava todo dia, usava um monte de caderno de rascunho. Mas eu acho que Parede, né? os momentos. Sim. E os momentos que eu mais evoluí na minha arte foi momentos que eu, em vez de ficar só desenhando qualquer rascunho que vinha na minha cabeça, eu ficava, tipo, me focava no que ver o que as outras pessoas fizeram, analisava o que eles faziam e tentava aplicar o que eu achei que eles fizeram em outras situações. Então, quando era mais focado, eu evoluía muito. Quando eu ficava só fazendo qualquer coisa que vinha na cabeça, aí era mais diversão do que aprendizado mesmo. Entendi. O Moonglow Bay, ele tem uma. Eu sei que ele tá pra 2021, mas ele tem algum quadro de lançamento específico, assim, talvez algum mês, ou não sei, um bimestre. A gente não tem ainda. O pessoal da publicadora fala: fica tranquilo, desde que você desistir esse ano tá bom. Mas não tem data ainda. Talvez a gente anuncie mais tarde, mas nada ainda, porque não quer prometer e depois Aham. precisa de mais tempo e ferrou porque a gente já prometeu algo. Nossa, não conseguiria ficar tranquilo, não. Fica tranquilo. Só tem que ser esse ano. E a gente olha e já tá quase na metade Fique já. tranquilo, já tá quase, o ano já É, acaba já tá e... quase Mas acabando. vai ser sim. Sim. Ah, é legal isso, né, da publisher não. É engraçado que eu falo publisher, eu nunca falo publicadora. Meu inglês é lá embaixo, mas eu falo publisher. Então, é que eu não sei como que. Nem sei se publicador é o nome certo. É só porque É, se eu é, começar a falar uma coisa em inglês, vai começar, tipo, um trenzinho de sim. palavras em inglês Então, mas aparecendo. mas é engraçado porque o brasileiro ele gosta muito de aprender as outras línguas. E ele às Uhum. vezes ele utiliza mesmo. Então, por exemplo, hoje atualmente no Brasil, poucas pessoas falam videogame, falam console.
E console não é a palavra certa. Console é em inglês, né? Sim, Então, console é assim, outra coisa no Brasil. então, e, e é a mesma coisa, tipo, ninguém fala publicadora, todo mundo fala publisher. A gente Sim. fala desenvolvedora, por exemplo, né? Em vez de falar a developer. A gente Sim, fala a eu lembro que desenvolvedora quando ou estavam dev. localizando o Wargroove quando eu trabalhava na Chocofish, veio uma tradução de português brasileiro que tudo estava traduzindo. Todas as palavras estavam traduzidas para português. Eu falei, vocês não contrataram o brasileiro para fazer a tradução, porque se fosse um brasileiro fazendo essa tradução, teria palavras em inglês para coisas que não existem em português, em vez de ficar inventando moda e tentando achar tradução. Uhum. É Aí eles porque tiveram tem que muita coisa refazer. que a gente fala em inglês mesmo, sabe? Tem várias coisas. Eu não. Sabe, é difícil de lembrar agora. Mas agora você tocou num assunto legal. Você trabalhou em Wargroove. Como é que foi? Então, eu fiz o desenvolvimento artístico do Wargroove, então eu não dirigi os artistas, mas eu dirigi como a arte ia aparecer. Então, o estilo é meu. E foi bom, assim. Eu prefiro trabalhar agora com um jogo que eu tô trabalhando, porque é um jogo que é realmente meu. Tipo, Entendi. tem mais paixão nele do que tinha no Wargroove, porque era um emprego. O Wargroove era um emprego meu que foi contratada, ressalariada, e essas coisas assim. E tinha uma hierarquia que tinha que ser seguida. Foi uma boa experiência, me deu muito, muito conhecimento, mas eu tô mais feliz agora, eu acho. Entendi. E eu não sabia que era da Chucklefish. Eu nem Sim, lembrava desse porém. sim, sim. Falando nisso, eu não sei se é a Chucklefish que está fazendo, mas tem alguém fazendo um estilo de tipo, não é um Stardew Valley, mas nessa pegada que lembra, tipo, Harry Potter. Lembra Harry Potter, que é coisas de Ah, bruxo e tudo mais. Eu não sei se é a Chucklefish que tá no. é a Chocofish. Eu estou Ok, fazendo um jogo chamado Witchbrook, mas eu não sei de nada do que. Porque eu acho que mudou tudo desde que eu saí de lá, mas eu não tenho ideia de como anda. Eu só lembro que eles estavam fazendo isso. eles já estavam fazendo quando você tava lá? Sim, sim. Eu Nossa, acho que então eles faz até um. postaram. Eles postaram uns screenshots do jogo faz um tempo aí. Eles postaram de novo e parecia completamente diferente. Então eles devem ter refazendo tudo. Entendi. Nossa, então eles estão fazendo. Assim, ok, eles devem ter refeito bastante coisa, mas então faz um tempinho, né? Porque você falou Sim. que já tá uns 4 anos no. Fazendo o Moonglow Bay, no caso, né? Não sei se você já tinha Sim. saído da Chucklefish. Teve um tempo que eu tava trabalhando nas duas coisas. Eu trabalhava de noite no Mungo Bay e de dia eu trabalhava na Chocofish. Mas agora eu Nossa tô morando senhora. 3 anos aqui. Ok. Nossa, como é que você Sim. conseguia trabalhar à noite e de dia em duas Eu, coisas diferentes e eu desenhando, era né? jovem. Eu era mais jovem e não tava doente. Agora eu ferrei todas as minhas juntas. Então, o que aconteceu com você? O que que rolou? É por culpa do Tem desenho? limite. Boa pergunta, porque a artrite ela é parte é genética, mas você pode trazer ela muito mais cedo se você não cuidar das suas juntas. Então, como eu tava desenhando umas 12, 16 horas por dia, eu não dava descanso nenhum para minhas juntas da mão, não dava descanso para as minhas juntas das pernas também, porque estava sempre cruzada em cima da cadeira. E aí acelerou o processo que aconteceria de qualquer forma, quando eu tivesse uns 40, 50 anos, veio agora que eu tenho 26. Então agora eu só tenho que tomar cuidado, eu tenho que usar aquelas facas, aqueles garfos especiais que tem um negócio grandão, eu tenho que botar, deixa eu ver, tem que botar essas assistências para poder não ter que segurar as coisas pequenininhas, Sei. tomar remédio. Eu acredito que só esse Cool. negócio na caneta da mesa já deve ter dificultado muito no começo, né? Deve ter sido muito difícil pra Era desenhar. muito, é muito estranho. E agora eu tô me adaptando com um maior ainda para escrever, que eu escrevo bastante, e é um negócio gigantesco. E minha letra sai
de qualquer jeito, fica toda esculhambada. Mas se é pro bem, eu vou aprender. Não tem importância que um tempinho que vai sair horrível por um tempo. Então, você trabalhava em uma empresa, certo? E Sim. saiu e começou no processo do desenvolvimento aí do Mongol Bay. Sim. Quando o jogo for lançado e que vocês tiverem sucesso, que vai ser muito grande, você pretende voltar para alguma empresa ou quer só ficar mesmo com os seus amigos para poder desenvolver outro jogo Então, ou outro projeto? agora a gente já tem oficialmente uma empresa nossa, então eu sou empregada da minha própria empresa e tem gente que trabalha nela que só toma conta de achar financiamento, então a gente sabe que depois desse jogo, mesmo que se as coisas derem muito errado, a gente ainda consegue sobreviver por pelo menos mais um joguinho. E eu, de preferência, eu não gostaria de não ir para outras empresas, porque tem muita dificuldade trabalhando em empresa. Em geral, empresas de jogos não são muito diversas, elas não são muito. Eles não aceitam muita gente diferente deles, e eu sou bem diferente, sou brasileira, minha pele não é que nem a deles, minha cultura não é deles, minha língua não é deles, então quanto mais tem muita barreira para minha vida numa empresa assim ser feliz, então pelo máximo ficar só na Mighty Hug mesmo, é só bem fazendo. complicado, então, né, o mundo do desenvolvimento do game, né? É bem complicado. Você, Além essas dos. coisas. Tem problema. Tem problema para todo mundo, só de começar, assim, porque tem muita empresa que faz o trabalhador trabalhar 16 horas por dia e aí acha que é o suficiente pagar uma pizza para pessoa em vez de pagar hora extra, não dá descanso. Tem gente que trabalha 7 dias por semana sem parar por meses e meses, e aí adiciona esses problemas que eles não estão acostumados a conviver com gente diferente, que acaba deixando as coisas ainda mais complicadas. E ainda pode causar problemas como você tem nas juntas, né? Que pode Exatamente. complicar, Tem né? muita gente aqui fora. O pessoal sabe de uma estatística que é bem comum as pessoas desistirem de trabalhar na indústria depois de 5 anos trabalhando numa empresa. Trabalhando de empresa ou em outros estúdios. Porque ou é muitas horas, ou acaba ficando doente, ou acaba passando por eventos traumáticos. E é estranho, porque é para ser deveria ser uma indústria um pouquinho mais feliz, porque a gente tá criando entretenimento para tanta gente no mundo, mas acaba sendo uma loucura. É, Totalmente diferente, né? Sim. então, a Lari, assim, eu sou uma pessoa que joga muito. Muito, muito mesmo. A Lari, ela é mais a pessoa dos filmes, das séries. Eu sou mais E, dos filmes, das séries. Então, assim, eu jogo, mas assim, eu jogo bem pouco. Pode falar. ela vai trabalhar de babá e ela pega o PlayStation do chefe dela e fica jogando. Fica lá as crianças correndo e ela jogando no PlayStation. Ou então eu faço o contrário, eu chamo, olha, vamos jogar isso aqui. Eu não sei, mas tem um jogo que é bem bacaninha também. Eu não sei se ele é indie, Claybook, eu acho o nome. Nunca joguei. Você mesmo cria, dentro dele você mesmo cria o que você quer jogar. É tipo, tem umas barreiras, você cria uma bolinha, é um jogo de massinha. É Você esse aqui? cria, é isso daí. Você cria as Ah, estratégias, você monta as bonitinho. escadas, você monta tanques, você É mesmo bonitinho cria. mesmo. É, aí, Que tipo, demais. esse meninozinho é você, entendeu? Uhum. Isso aí é você. Só que aí, dentro do jogo mesmo, é você que cria. Mas aí já tem os jogos prontos, já tem. Mas é a parte livre. Aparentemente é uma empresa indie mesmo, Ai, que que legal. foi. É indie mesmo. Foi desenvolvida. Foi fundada, quer dizer, em 2015.
O nome do estúdio é Second Order. Não conhecia, pra ser bem Massa. sincero. Legal. Ele é Bem. bem bacana, e assim, ele não é longo. Ele Ai, é que legal. curtinho e ele não é enjoativo. Você tá ali fazendo. Só que tem algumas fases que você não consegue passar porque é muito difícil, então você tem que. Tem que Aí ficar a, insistindo. aí a Lari Isso. deve chamar as crianças pra jogar. Aí Aí eu elas vão falo, jogando, "Ei, pegam no ah, sono. vamos jogar, vem jogar, vem jogar. Ai, não quero. Não, mas aqui tem essa fase massa. Vamos lá, eu não consigo passar, me ajuda. Aí a criança cai no Eu faria sono. a mesma coisa. Às vezes eu quero jogar o jogo que eu tô com 100 horas. E aí nossa, tem uma fase que eu não consigo passar. E nossa, eu quero muito passar. E aí dá tudo certo. Ai, que bom. Me lembra quando eu era bem novinha e eu tinha que. Eu tava no Maranhão e eu tinha que jogar com meu primo. Mas eu não curtia muito meu primo, mas ele tinha um Super Nintendo. Então eu ia, tolerava o primo, que tava uma chatice. Aí jogava no Super Nintendo um monte. Ele me ajudava em todas as coisas que eu não conseguia passar. Aí assim que acabava a hora de jogar no Super Nintendo, eu falava, então, minha mãe falou que já deu tempo de ficar aqui, tem que voltar pra casa avó. É isso, tchau, tchau. Muito bom. Você. Você disse que você não pode jogar muito e tal, mas você. Quando você joga no PC, você joga em outras plataformas? Depende. Jogo. As plataformas principais são PC e Switch, mas é mais o PC mesmo. Aham. Aí agora a gente tá com um Xbox One aqui em casa e a gente joga umas coisas nele também. Mas a maioria das vezes eu tô jogando coisas por. Quase como que através do meu marido. Ele joga e eu fico de olhinho, fico dando sugestão pra Sei. poder jogar um pouquinho também. O, o Xbox deve ser fruto da ajuda, né, da Microsoft. Sim, a gente queria testar, ter certeza que funcionava Sim. e a gente tá encantado com o console, é muito bom. Não só como console mesmo de jogos, mas também como. ah, eu não Multimídia, lembro o né? nome, mas mídias. O multimídia maravilhoso dele. Tudo integradinho, tudo bonitinho. Não tem nada difícil de mexer, então tá uma beleza. Eu acho que vai ser uma adição bem legal pro Xbox, eu não globei. Principalmente no Game Pass. Ah, algo que eu acho assim, só meio triste é que geralmente quando entra um jogo indie no Game Pass, o pessoal. Assim, eu não digo a maioria, mas tem uma parte do pessoal que acaba desprezando, né, o jogo indie, porque acha que o jogo é ruim, né? Não só do Game Pass, os jogos em geral, assim, né? Por exemplo, lá deu lá, a Microsoft vai fazer o evento ID Xbox. O ID é de indie, então esse eu não quero ver. Eu quero ver o evento da E3, que vai ter o novo Forza, o novo Halo, né? E eu acho meio triste isso. Eu acho que o pessoal poderia dar mais sabe, olhar mais os indies. Tem muito indie legal. Eu fui um exemplo, né? Quando o Marcos falou, a gente estava gravando o NDG, o Cine, e aí ele falou, não, a Sim. gente está com um novo projeto, que é o Terça Indie, são jogos brasileiros, a gente vai testar. E eu falei, nossa, é brasileiro, vamos ver se vai funcionar, se vai prestar. Jogo, né? Aí, Sim. não, mas eu joguei, é muito bom e tal. Aí, Eu A lembro Lari, que quando eu saí do Brasil, ainda tava muito naquela. Eu lembro que eu via muito comentário no Twitter, tipo, nossa, jogo brasileiro não vai prestar. Se tem brasileiro fazendo era jogo, tipo não vai ser bom. isso. E é muito do complexo de vira-lata mesmo. A gente. sim, É difícil sair daquela ideia de que a gente é. Tudo que a gente faz e tudo que a gente é inferior a todo mundo, ao resto do mundo. Acho que o brasileiro é super talentoso, tem talento para todas as áreas. E Índia é a mesma coisa, tem parte do. Eles também têm essa parte do complexo de vira-lata e ainda tem.
Tem muito do estigma dos indies bem antigaços mesmo, dos jogos de Flash, que tinham jogos maravilhosos de Flash, mas a maioria das pessoas pensava que era tracheira mesmo, quando não era. E acho que só ficou aquele estigmazinho e tá sendo levado com o tempo. Com sorte, ele vai embora logo quando as pessoas tentarem tentar novos jogos. Eu acho que assim, eu espero que esse episódio aqui ajude, pelo menos numa parte das pessoas, né, pra ver que realmente assim, brasileiro, sabe, faz coisas boas também. Porque a gente já fez vários jogos aqui, só que todos os jogos eles estão em crescimento, sabe? Eles são jogos que estão surgindo agora, ou que falta um tempo pra lançar, ou, sabe, são jogos que estão crescendo. No caso do Mongol Bay, claro, assim, o jogo indie, ele sempre tá em crescimento, né? Qualquer venda é uma felicidade, eu Sim, acredito. Mas é um jogo, exatamente. mas é um jogo assim, sabe? Você já tá fora do Brasil, você tá trabalhando com uma equipe bacana, você já tem a sua própria empresa, sabe? Então a gente pode, Sim, por exemplo, a maioria do pessoal dos jogos indies pode te ter como referência, por exemplo, sabe? Porque você é uma pessoa que já tá, sabe? Imagina, o seu jogo vai pro Game Pass no dia do lançamento. Isso pra mim é magnífico. sim. Quando eu comecei a fazer joguinhos muito simples, muito simples. Nunca viram a luz do dia, porque eu tava meio envergonhada também. E eu não imaginava que eu ia chegar aqui. Eu pensei que eu ia ficar trabalhando numa empresa pra sempre, desenhando pedra pro resto da minha vida, ou desenhando cabelo de animal, e era isso. Tem vários. A coisa doida da oportunidade doida que a parte indie de jogos deu pra gente é que tem muito mais oportunidade pra todo tipo de talento pra fazer jogos. Então, Pois é. Eu, assim, é bem louco. é bem louco. E eu acho que o pessoal tinha que dar mais atenção não só pros jogos, mas filmes e séries. A gente falou isso quando a gente comentou de Cidade Invisível. E a Lari foi uma das que, na hora que a gente falou que a terça indie era sobre jogos, assim, no caso o Moon Global ele não é um jogo Brasileiro. brasileiro, mas tem aquele pedacinho, né? Quando a gente falou assim, Sim. ó, a gente vai fazer terça indie, jogos brasileiros, a Lari falou, jogos brasileiros. Não. E agora ela tá aí, ó, falando de jogo brasileiro. Brasileiro, né, vai? Sim. Mas dá pra sentir que esse jogo Se um dia tem sim. critiquei, perdão, Pois é. É o famoso nunca critiquei. nunca. É, você falou de desenhar pedras. Sim. Como é, como é que você se deu? Não sei se você fez isso, mas você acabou de dizer que estava desenhando pedras. Deve ser um trabalho bem complicado, né? Tem alguma especificação? Tamanho, cor e definição de formato Eu acho que se eu das fosse fazer pedras? pedras, eu faria todas iguais. Eu acho que se. Então, tem muito do tom. A coisa toda de jogo é tentar fazer as coisas terem o mesmo tom. Então, por exemplo, se você tá num. É uns básicos de arte, tipo, se você tá num lugar mais perigoso, você faz coisas mais pontudas, se tá um lugar mais tranquilo, mais arredondado. É uma aplicação desses básicos de. Não é nem de psicologia, porque é pseudopsicologia mesmo, mas é uns princípios básicos de arte que se aplica para diferentes Pra situações diferenciar. no jogo. Pra diferenciar as É, mas situações. você tenta deixar consistente, mas ainda assim com as diferentes áreas com diferentes personalidades. O Moon Bay, ele é tipo um mundinho aberto? Ou ele é algo mais Stardew Valley que você vai, tipo, passando a cena, sabe? Você vai com o barquinho, aí do nada, tipo, fica preto e volta, tipo, em outro Não, biomazinho. É todo aberto. exceto quando você entra dentro de como que é o nome? De
construções, tipo, dentro de casinha, dentro de lojinha, não Sei. tem nenhuma. Não tem nenhuma tela de carregamento. Entendi. Então você pode andar pela cidade, por exemplo. Você pode parar lá com o naviozinho e na cidade. Ah, que da hora. Sim, você pode ir navegando, você vai achando outros biomas e não vai ficar carregando o tempo todo. Entendi. Legal. Sim. Nossa, eu acho que Vocês. Pode Pode falar. terminar. Tá. Pode Eu terminar. acho que tanto eu que assim, eu já tô super empolgado. Eu acho que provavelmente a minha namorada vai ouvir depois o podcast e ela vai ficar mais empolgada ainda, porque ela é viciada em Stardew Valley. Eu acho que assim, ela gosta muito de jogos assim. E eu acho que o Moonglow Bay, sabe, por ser um jogo calminho, que eu acredito que não tenha muita dificuldade, eu acho que ela vai gostar bastante de jogar. Falando em dificuldade, ele tem algum tipo de combate ou é realmente só pesca, só. Só pesca, até mesmo os encontros. A gente chama de boss encounter, que não é boss encounter, é monster encounter. Se encontram os Ok, monstros, você também não combate eles, você só. É tipo um puzzlezinho que você ajuda eles com a dificuldade que eles estão tendo, em vez de ter Matar. combate qualquer. Sim, exatamente. entendi. Agora pode falar, Lari. No mapa tem sempre a localização, tem cidades. Vocês optaram por deixar o nome dos locais originais ou vocês mudaram, colocaram, inventaram um nomezinho lá? Então, a gente botou uma cidade ficcional no leste do Canadá. Então, Mongol Bay não existe, então todos os lugares ao redor são todos ficcionais. É só inspirado. A parte que é mais realista é inspirado no Canadá e depois as outras coisas ficam bem doidas. Então, é tudo com nome ficcional mesmo. Entendi. Bacana, essa era uma dúvida que eu tinha também, a Lari já matou a dúvida. Ok, a gente já perguntou aqui sobre as legendas, perguntamos sobre o mundo, sobre data de lançamento, sobre as plataformas, a gente teve um papo bem legal sobre o Game Pass. E tem um negócio que eu sempre pergunto. Você comentou da narrativa, a narrativa vai até o final, tem o começo, meio e fim. E depois? Vai ter alguma DLC? Vai ter atualizações? Ou vocês vão partir para outro game? Como que é? É natural ter atualização para se tiver qualquer bug que vai acontecer, a gente vai atualizar. DLC a gente não pode confirmar ainda, porque a gente não sabe como o jogo vai sair, se vai ter boa recepção, se não vai. Mas a Mas intenção vocês. não é ficar no. A Ok, intenção não é ficar fazendo Mingle Bay pra sempre. A gente quer fazer um novo jogo, porque eu tenho. Por causa da minha condição, eu só tenho tantos jogos que eu posso fazer na minha vida, né? Então, eu tô tentando. Eu quero. Depois de 4 anos fazendo esse jogo, eu quero poder fazer mais mundos diferentes também. entendi. Nossa, é meio triste de ouvir isso. Ah, não, mas ela vai melhorar e ela vai conseguir fazer muito mais. Eu também acho que vai. Talvez sabe, talvez um descanso por um tempinho, óbvio, sem Quando deixar de lançar, ela fazer. vai ter o descanso. É. Quando lançar, ela vai ter um Olha, mini descanso. Faz um descanso aí de um mês que eu acho que você já vai estar novinho em folha já. Tomara. Que é pra vida, né? Mas fica melhor, fica pior, depende do dia. Então, com um bom Sim. descanso, ficaria muito melhor mesmo. Eu entendo, porque eu tenho tendinite, só que eu tenho tendinite não pelo videogame, e sim porque eu tocava guitarra, no caso. Agora sabe, agora faz muito tempo que eu não toco, assim, realmente. Então eu entendo. Aí, como eu parei de tocar, eu não tô sentindo nada, tipo, faz muito Que tempo que eu não sinto beleza. nada. Mas quando eu volto, dependendo do jeito que eu toque na volta, no mesmo dia já dói. Agora, se eu vou, tipo, indo gradualmente, sabe? Vamos aos poucos. Tô muito tempo sem tocar. Vamos devagarzinho. Hoje eu vou tocar só um Tipo, fazendo um pouquinho. aquecimento. Fazendo um aquecimento, aí eu consigo durar por um bom tempo. Então eu acho que é a mesma coisa pro seu caso. Esperamos, porque assim, visualmente, que é bem a sua parte, o jogo parece incrível. Então eu Ai, espero que realmente eu goste. E eu quero ver mais jogos seus, assim, na minha que bom, me timeline, deixa muito feliz. na minha biblioteca, eu quero jogar muito.
Ah, me deixa muito, muito feliz mesmo. Vamos aproveitar aqui então, a gente já tá na beira do encerramento, até porque aqui é 6h30, mas aí é muito mais. Só pra. Eu É acredito que. 10h30. Nossa, ok. Não, 10h30 pro Marcos é bem cedinho ainda. É 6 da manhã É, pra ele. pensando no meu lado, ok. Mas. Vocês têm alguma ideia de um jogo seguinte? Você já tem na cabeça alguma coisa? Ou nada? A gente discute muito com a equipe o que eles gostariam de fazer, o que eles não gostariam de fazer. Tem uma coisa específica que vocês querem trazer para o jogo, ou vocês querem aprender uma coisa nova e a gente pode usar isso no jogo, mas não tem uma ideia fixa ainda. Tem ideias que a gente tá mais animado, mas é tipo tudo segredo, porque se a gente desistir da ideia, então eu não quero deixar ninguém decepcionado que a gente não vai fazer. Mas tem coisas que estão ali já virando ideias mais concretas. Entendi. Lari, você tem alguma pergunta final aí? Não, já tudo que eu tinha de dúvida já foi. Então, já adianta aqui. Agradeço muito por você ter comparecido. Né? Muito obrigada. A gente teve que ver um Obrigada. horário bom, né? Porque, né, como a gente está bem distante, os horários mudam. Então, eu agradeço muito por ter ficado até as 10h30. Acho que você queria estar nesse momento, talvez, dormindo ou desenhando, não sei o que você iria estar fazendo. Relaxando. Geralmente só relaxando mesmo. Mas, assim, eu agradeço muito. Eu acho que o Moonglow Bay vai ser incrível. Eu tô muito ansioso para jogar Moonglow Bay. E eu espero que todo mundo que escute vá procurar sobre o jogo. E acho que vocês vão gostar. Embaixo da webcam da Luciana, para quem tá vendo no YouTube, tem a arroba do Twitter dela e tem a arroba do Twitter do Moonglow Bay. Para quem tiver no Spotify, também tem na descrição do episódio o site do Moonglow Bay e o Twitter do Moonglow Bay, o Twitter dela. Então vocês dêem uma olhada, porque tenho certeza que vocês vão gostar muito, vale muito a pena. E já agradecendo por você ter vindo hoje, quando o jogo estiver próximo do lançamento, se você quiser, pode vir novamente aqui que Com a certeza. gente vai Vai estar de estar braços de portas abertos. abertas. É. E Eu ficaria feliz em vir. provavelmente não será eu que vai voltar, mas sim o outro. Mas se você voltar, Não, eu mas voltarei aí. também. A gente É. volta também. Não, mas aí a gente volta aqui, não tem problema. A Lari volta, nem que a gente faça em 4 pessoas, mas a Lari volta. Que bom, que bom. Muito obrigada por me receberem. Adorei participar. Que bom, a gente fica feliz também. E eu tô muito ansioso pra jogar, então na primeira Eu oportunidade também que eu tô. tiver. Eu jogo pelo computador, porque eu não tenho o Xbox. Eu uso mais o PlayStation, mas aí eu jogo pelo computador. Não vai estar no PC. Eu tô na dúvida ainda se eu vou jogar no Xbox, se eu vou jogar no PC. Vamos ver. Depende, o tempo dirá. Provavelmente eu irei jogar no Game Pass ou, né, se eu conseguir uma key, quem sabe, né? Assim, dando indireta. Acho que o Jack já botou você na listinha quando, Que pra maravilha. quando acontecer. Sim. É só Ok. direta. Mais uma dúvida, só antes de finalizar. Vocês não ganham nada com as assinaturas do Game Pass, né? As empresas que colocam os jogos só ganham aquele valor mesmo de investimento e mais nada, né? Sim, exatamente. Ok. Entendi. Bom, mas vai ter o jogo na Steam também, quem não gosta muito do Game Pass pelo motivo de ser uma espécie de aluguel, né? Que depois de um tempo você vai perder o acesso, porque tem uma quantidade de meses que o jogo fica lá, né? Aí vai ter na Steam também. Eu espero que o preço seja acessível pra gente. Bem acessível. Tentar o máximo possível. Então, visualmente, eu pagaria R$100 nesse jogo. Visualmente. Geralmente custa muito menos, né? Um jogo indie. Que geralmente os indies são os que mais precisam de dinheiro e os que menos dão braço a torcer. São os que menos cobram. Mas
é isso. A gente agradece muito por ter comparecido. Pode voltar aqui quando o jogo estiver prestes a lançar ou quando tiver lançado, no seu tempo. Você tem meu Se WhatsApp, quiser tem o meu Twitter, também, meu e-mail. quiser também participar do Cine, quiser falar sobre os filmes que você gosta, A gente pode Ah, fazer. seria legal, sim. A gente tem um quadro sobre filmes e séries, a gente pode conversar sobre filmes e séries pra gente trocar uma ideia diferente, né? Que Sim, algo mais. seria legal mesmo. Seria legal, a gente pode marcar isso em algum dia. Então, Sim. é isso. Agradecer muito você por ter comparecido. Foi uma honra de verdade, que o Munglobê é incrível e você ainda está representando o Brasil aí fora, tanto aí fora como na empresa. Então, nossa, na ID Xbox Sim. ainda tem uma brasileira lá. Nossa, incrível, de verdade. E agradecer também a Lari por ter comparecido comigo, que o governo não estava bem, não pôde comparecer. Aí eu tive que raptar alguém rapidão pra me ajudar. ainda bem que eu consegui. Eu É, estava no trabalho, aí, Sim. nossa, será que vai dar tempo de chegar em casa? ó, você não me falou isso, hein? Claro, porque eu ainda estava arquitetando. Bom, mas então é isso. Deu 1h30 de podcast. Foi legal. Pena que já tá meio tarde pra você, senão, nossa, o papo tá tão legal que a gente ia. A gente marca um outro episódio futuramente pra gente trocar uma Sim, ideia ia ser melhor. divertido. Sim, Então sim, tá. sim. Lembrando que todas as redes sociais do Munglobay e da Luciana estão na descrição do YouTube, do vídeo no YouTube e do episódio no Spotify. A gente vai postar também no nosso Twitter, então né, vai todo mundo aí curtir e retweetar, vocês vão achar também de qualquer maneira. Mas é isso. Sim. Obrigado a todo mundo. Luciana, se Obrigada, quiser Lu. falar alguma Muito coisa aí. obrigada. E se quiserem adicionar na wishlist do Steam, me deixa muito feliz também. Ah, verdade, é. Adicione na lista de desejos da Steam. É outra coisa que a gente fala wishlist. A gente não fala lista de Sim, desejos. A gente fala realmente wishlist. é verdade, né? Vai ter o link aí também do jogo na descrição para vocês clicarem aí e adicionarem, que ajuda muito os desenvolvedores. Eu já troquei uma ideia já Sim, com vários, já saquei que ajuda muito. Bom, então é sim. isso. Muito obrigado. Mais um episódio aqui do NDG Podcast. Todas as terças tem o Terça Indie e a gente também solta o NDG Cine geralmente nos domingos ao meio-dia. Então é isso. Muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado a Lari, a Luciana. Até o próximo episódio. Valeu, falou e fui.